Em uma cidadezinha esquecida no interior do Nordeste, onde o tempo parecia passar de forma diferente, há uma história que os moradores mais velhos ainda contam baixinho nas noites escuras, temendo invocar a presença de um espírito sombrio que aterroriza a região há décadas. A história de Marina, a menina fantasma do rio. Há muitos anos vivia em um sítio isolado uma menina chamada Marina, de apenas 9 anos. Era filha única de pais humildes, que a amavam profundamente e a protegiam de todos os perigos. Marina era curiosa, sempre brincando sozinha ao redor do sítio, explorando cada canto com a alegria de uma criança. Mas havia um lugar que seu pai sempre lhe dizia para evitar: o rio que corria silenciosamente não muito longe de onde moravam. Contavam que aquele rio era amaldiçoado. Diziam que à meia-noite espíritos antigos vagavam pelas margens e que um mal inexplicável envolvia suas águas. Marina, porém, fascinada pelas histórias e pela beleza da natureza, foi atraída até lá numa noite de lua cheia, quando os contornos do rio pareciam se iluminar de um jeito misterioso e perigoso. Naquela noite, Marina desapareceu. Seus pais procuraram por ela por dias, e a cidade se uniu na busca, mas tudo o que encontraram foram pegadas que iam em direção ao rio e desapareciam na margem, deixando apenas o eco de seu riso na memória dos que a conheciam. Após semanas, os moradores desistiram e disseram que o rio havia levado Marina. Seus pais, desesperados, mudaram-se dali, e o sítio ficou abandonado, caindo em ruínas, enquanto o povo evitava passar por perto. Anos se passaram, e a história de Marina foi se tornando uma lenda assustadora, contada para assustar as crianças. Mas algo mudou numa noite de inverno, quando um grupo de jovens decidiu provar que não temia a lenda e resolveu acampar perto do rio. Diziam-se corajosos e zombavam da história da menina fantasma. Com a noite avançando, começaram a ouvir risadas finas e distantes, como o som de uma criança brincando. A risada ecoava pelo ar, suave a princípio, mas logo se tornava mais estridente e perturbadora. Um dos jovens, intrigado e talvez desafiado pela própria coragem, decidiu seguir o som. Os amigos tentaram impedi-lo, mas ele os ignorou, indo até a beira do rio. Foi então que a viram pela primeira vez. Uma menina pálida com um vestido branco desgastado e sujo de lama, seus cabelos molhados caindo sobre o rosto. Ela olhava para ele com um sorriso que era ao mesmo tempo doce e perverso, e o chamou baixinho, como se o conhecesse. Desesperado, ele correu de volta ao acampamento, pálido e sem palavras, mas foi tarde demais. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado boiando no rio, os olhos arregalados de puro terror. Desde então, os rumores cresceram, e o povo da cidade passou a acreditar que Marina, a menina do rio, não descansava em paz. Com o tempo, outros começaram a relatar encontros assustadores com o espírito de Marina. Às vezes, os pescadores que passavam pela madrugada viam uma figura de vestido branco andando sobre as águas. Outras vezes, eram os agricultores que relatavam ouvir risos no meio da plantação, para depois avistarem de longe uma menina os observando entre as folhas, sempre com aquele mesmo sorriso perturbador e olhos vazios, fixos como os de uma boneca de cera. As crianças, muitas delas sem saber da história completa, começaram a inventar canções e brincadeiras sobre Marina, o que parecia enfurecer ainda mais seu espírito. Diziam que ela aparecia quando alguém a chamava 3 vezes perto do rio, e que qualquer criança que ousasse fazer isso poderia ser puxada para dentro d'água e nunca mais voltar. Diante do medo crescente, o padre da cidade, conhecido por ser um homem de grande fé e coragem, resolveu fazer uma vigília no rio, determinado a libertar a cidade daquele espírito maligno. Ele levou consigo uma cruz de madeira e começou a rezar, pedindo que a alma de Marina encontrasse paz. Porém, no meio da noite, os moradores que o aguardavam na entrada da cidade ouviram um grito lancinante. Quando amanheceu, encontraram o padre à beira do rio, sussurrando coisas desconexas e apontando para as águas.
ele nunca mais falou de maneira coerente e pouco depois faleceu em circunstâncias misteriosas, com o olhar aterrorizado congelado no rosto. Foi então que surgiu o boato da maldição. Marina não permitiria que ninguém tentasse afastá-la. Qualquer um que ousasse quebrar a conexão dela com o rio pagaria um preço alto. Com os anos, a cidade começou a decair. Muitos habitantes foram embora e a cidadezinha perdeu a vida, quase como se estivesse sendo devorada pela presença de Marina. As casas vazias, as ruas desertas e o rio silencioso foram se tornando parte da atmosfera tenebrosa que a envolvia. Até hoje, alguns poucos moradores que restam dizem que nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o som de uma criança rindo ao longe, ecoando nas ruas vazias. Outros afirmam que se você passar pelo rio à meia-noite, verá uma menina no canto do seu olho. Mas ao virar o rosto ela desaparece, deixando no ar um cheiro de terra molhada e flores murchas. Mas o relato mais assustador vem daqueles que, por descuido ou ousadia, ousaram chamá-la pelo nome nas proximidades do rio. Dizem que se você chamar Marina 3 vezes, ela aparece, sempre no canto do seu olho, com o mesmo sorriso frio e vazio, como se estivesse esperando o momento certo para levar mais uma alma para as profundezas sombrias do rio. E assim a lenda de Marina continua, assombrando a cidade esquecida.